Boa noite, torcedor afiano. Falamos diretamente de Bragança Paulista para dar início agora às coletivas de imprensa pós-jogo, iniciando com o técnico Vinícius Minhoz. E as perguntas enviadas pelos nossos setoristas. Primeira pergunta do Marquinhos Quilquini, dos campeões da bola, Rádio Cultura. Vinícius, boa noite. Essa é a terceira derrota seguida. E embora a Ferroviária tenha melhorado um pouco na segunda etapa, apresentou um futebol muito ruim na primeira etapa, como também em outros períodos nas 3 primeiras partidas. Algumas questões são importantes. Primeiro, porque o Álvaro, que seria o responsável pela armação, joga aberto pela direita? E segundo, foram falhas individuais ou falhas de posicionamento da zaga nos 2 primeiros gols do Red Bull Bragantino? Boa noite. Primeiro, eu vi a Ferroviária iniciando melhor o jogo, né? A gente conseguiu chegar próximo à área do Bragantino, porém não conseguimos, né, transformar em finalização, em perigo essas chegadas. E depois nós sabíamos que, diante da dificuldade que é de enfrentar o Bragantino aqui, que eles viriam, né, dentro daquilo que é a sua característica, para tentar se impor no jogo. Nós hoje escolhemos ter uma postura um pouco mais, esperando um pouco mais o adversário, né? A nossa linha de defesa mais próxima da área, para que a gente pudesse ter condições de encurtar os cruzamentos e também poder defender melhor chegando na área. Mas naquilo que é a característica do Bragantino, que é chegar bem pelos lados, conseguiu marcar os gols, né? A outra pergunta, Jonathan, desculpa. Sobre o Álvaro, que seria o responsável pela armação, joga aberto pela direita. A opção de usar o Álvaro pela ponta direita, né, porque é um jogador que reúne a condição de jogar também ali. Eu entendi que para o jogo de hoje, nós jogando com o Matheus Galdesani por dentro, né, junto ao Pablo e o Rafael, nós teríamos condições de preencher melhor o entre linhas, né, e o meio-campo, para que o Bragantino não viesse a ter vantagem por dentro, né? Mas eles conseguiram chegar por fora, tivemos alguma dificuldade em relação a neutralizar os cruzamentos e também o nosso posicionamento dentro da área. Mas o Álvaro, dentro da versatilidade que tem, né, eu posso utilizá-lo tanto por dentro quanto por fora, né, quando for necessário. Pergunta agora do Flavinho Fernandes, do portal Araraquara Agora. Vinícius, vimos a Ferroviária chegar com perigo ao gol, mas o Bragantino usou muitos lados do campo para atacar. O que você pensa em fazer para corrigir os erros que vem acontecendo no time? Olha, nós analisamos o Bragantino e sabíamos da sua forma de jogar, né? É um time que faz um jogo bastante vertical, principalmente com os seus laterais, né? Por conta disso, escolhemos hoje jogar também com a linha um pouco mais baixa, para que a gente não desse exatamente o espaço nas costas da nossa linha, onde eles se mostram muito perigosos ali, né? Então, por conta disso que a gente mudou um pouco a nossa forma de posicionar a equipe, mas nós já esperávamos, né, que o Bragantino, dentro da sua característica, chegaria muito pelos lados. Faltou a nós, né, tentar cortar um pouco mais os cruzamentos, né, e defender um pouco melhor na área, né, coisa que não conseguimos. Pergunta agora do Guilherme Moro, do Toque de Bola Cast. Boa noite, Vinícius. Analisando a dificuldade que o time encontrou para buscar alternativas de reverter o resultado, dá para dizer que faltam peças para algumas posições? Você pretende contar com reforços para as próximas partidas? A gente lamenta, né, a perda que a gente vem tendo de jogadores por conta das lesões, né, e também tivemos a perda do Ronaldo Alves por conta da expulsão. Eu entendo que com mais jogadores sim à disposição a gente consegue ter condições de substituir também de acordo com a característica, né, poder, dentro daquilo que foi o jogo, mudar o cenário da partida. Eu já tentei fazer um movimento no intervalo, para colocar os jogadores mais descansados, né, e que pudessem atender aquilo que era a nossa estratégia, né, o Felipe Ferreira defendendo melhor o lado ali para poder abordar e tirar os cruzamentos, e também o Tomás, que no nosso entendimento entrou bem no jogo anterior e tem a condição de jogar por dentro, construir o jogo, mas principalmente defender, né, e eu vi esses dois jogadores entrando muito bem, mas a gente tem a lamentar, né, a perda de jogadores por lesão. Infelizmente isso faz parte da competição, ainda mais uma competição como é o Campeonato Paulista, que nos reserva uma sequência
pesada de jogos, né? E a gente espera aí pela recuperação desses jogadores que estão entregues ao departamento médico, né? Ficando à nossa disposição aí o mais rápido possível para que a gente volte a ter as opções, né, que nós tivemos lá no início da competição. Para encerrar a coletiva, 2 perguntas do Rafael Zocco, do portal RCA Araraquara e Dimensão Grená. Boa noite, Vinícius. Que postura pode ser mudada na equipe após essa terceira derrota consecutiva na competição? A gente tem procurado conversar com os atletas, né? Fizemos uma cobrança forte no intervalo dessas 2 partidas, né, entre Santo André e Bragantino, para que nós pudéssemos ter a energia, o espírito, né, necessário para reverter a situação aqui em Bragança, né? Mas nós sabemos a dificuldade que é de se jogar aqui, saímos atrás do placar, né? Isso também mexe com a equipe animicamente, mas a gente tem que seguir acreditando, né? Agora é se recuperar, poder virar essa página do Bragantino, né? Nós temos jogadores com qualidade e capazes de reverter a situação. O que nós não podemos é passar de 4 rodadas a gente fazer, né? Terra arrasada, porque há 8 jogos ainda e eu vejo a Ferroviária com plenas condições aí de reverter esse cenário adverso. Finalizando a coletiva, a segunda pergunta do Rafael sobre a situação do João Veras. É um jogador que pode estrear na partida contra o Santos? E como tem sido trabalhar para também poupar o desgaste físico dos jogadores, visto que o Heitor não foi para o campo hoje? O Heitor acabou sentindo uma lesão também no decorrer da partida contra o Santo André. Felizmente não foi mais grave, né? Não comprometeu o joelho dele, que foi uma pancada muito forte que ele recebeu ali. Ainda tem um edema no local, né? Segundo o departamento médico passou a nós, e nós acabamos perdendo esse atleta, né? Com o risco de poder comprometer até a sequência dele na competição. O João Veras é um atleta que também está entregue ao departamento médico, ele teve uma lesão e não tem conseguido treinar com o grupo ainda, não teve a sua liberação autorizada pelo DM, né? A gente está aguardando o atleta, assim como os outros, para que a gente possa, né, ter mais opções para poder qualificar o nosso jogo, ter condição de fazer os 2 tempos mais equilibrados, né? Essa é a minha expectativa aí para a sequência. Desta forma, então, a gente encerra a coletiva, agradecendo aos torcedores, aos setoristas que enviaram as perguntas, ao Vinícius, muito obrigado, boa noite.